paz, irmãos. Como é que vocês estão? Aqui nós estamos bem. Estamos morrendo de saudade de vocês. Por enquanto, como a gente não pode estar junto ainda, convido vocês a louvar comigo. Vamos lá? Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Oh, oh, oh. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, tu és meu. Irmãos, eu escolhi esse hino porque eu sei que a gente está vivendo momentos muito difíceis, momentos de tristeza, onde a gente está perdendo pessoas que a gente ama, onde a gente está vendo pessoas indo embora sem ter a oportunidade nem da gente se despedir. Mas Deus está no controle de tudo, e esse hino fala e mostra pra gente que Ele está com a gente em todos os momentos. Amém? Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho.
que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo te confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo te confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo te confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Socorro, Senhor. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Amém. Graça e paz a todos, espero que todos estejam bem, que você esteja se cuidando. Mais um domingo, hoje é um domingo especial, porque vamos participar da mesa da comunhão, do partir do pão, do tomar do vinho. Então, peço que você já separe os seus elementos, já abra o teu coração para visitarmos a crucificação de Jesus e lembrarmos tudo aquilo que Ele fez na cruz por nós, para a remissão dos nossos pecados. Inclusive, esse é o tema da mensagem de hoje, uma mensagem que casa, acho que muito bem com esse momento de ceia, esse momento de comunhão, que é a série de mensagens da revelação da cruz. Nós estamos já há 4 pregações, essa é a 5ª, e espero que Deus esteja te desafiando, que Deus esteja reafirmando a revelação da cruz no teu coração, tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele tem produzido através do sacrifício de Jesus na cruz. Eu estou em Isaías, capítulo 53, e eu leio os versos 4 e 5. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, nós te louvamos, Pai, te damos graça. Te damos graça, Senhor, por a tua palavra. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento para recebermos a tua verdade,
Não deixe que nenhuma mensagem humana tenha acesso ao nosso coração, mas apenas aquilo que provém do Senhor. Conceda-nos a graça de compreender a Tua vontade, conceda-nos a graça de compreender as Tuas verdades. Nos coloque no caminho da mudança, a fim de vivermos de uma vida que glorifica e exalta o Teu nome, Senhor. É a oração que fazemos, e fazemos em nome de Jesus. Amém. Isaías 53 é um texto muito especial, porque as profecias do Antigo Testamento em si, elas são muito fidedignas, elas são muito fiéis. Mas em especial a profecia de Isaías, além dessa fidelidade comum às profecias do Antigo Testamento, Isaías 53, além dessa fidelidade, traz para a gente também uma clareza muito importante, muito significativa para a tradição cristã. Quando analisamos, quando lemos Isaías 53, facilmente nós identificamos de quem Isaías está falando. E qualquer pessoa ignorante que eu digo no sentido do conhecimento bíblico, qualquer pessoa que tem pouco conhecimento bíblico, ao ler esse texto consegue identificar de quem Isaías está falando. Uma certa vez eu fui evangelizar um rapaz e ele disse que não cria na Bíblia, não acreditava na Bíblia como palavra de Deus. E eu pedi para que ele lesse Isaías 53, ele fez a leitura e ao final eu perguntei para ele: você sabe de quem esse texto está falando? E ele falou: esse texto está falando de Jesus. Eu disse para ele: acontece que esse texto foi escrito séculos antes de Jesus vir ao mundo. Então esse texto de Isaías não só traz uma fidelidade na sua profecia a respeito do Cristo, mas também traz uma clareza. É fácil a gente identificar de quem Isaías está falando quando nos deparamos com Isaías 53. Então, quando estamos aqui falando, por exemplo, da revelação da cruz, nós não estamos falando nada de novo. Apesar do tema revelação da cruz, nós não estamos falando nada novo, nós estamos reafirmando tudo isso que já foi demonstrado para nós através dos profetas, através das profecias, através das pisaduras, dos passos de Jesus. Então nós não estamos revelando algo novo, nós estamos apenas reafirmando a revelação da cruz. Jesus, diante de Pilatos, ele disse: para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Estamos aqui hoje testemunhando a verdade de Cristo. Estamos aqui hoje reafirmando a vitória do Cordeiro sobre a morte na cruz, sobre o pecado, sobre as enfermidades. Aliás, o tema de hoje talvez seria esse: a salvação. Salvação sobre o pecado, salvação sobre as enfermidades e salvação sobre a morte. A revelação da cruz trouxe para nós salvação em todos os aspectos possíveis. Em todas as dimensões da vida, nós fomos salvos por esse ato sacrificial de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando lemos, por exemplo, Mateus 26, nós deparamos ali com aquele momento de comunhão de Jesus com seus discípulos. Jesus está à mesa, às vésperas da Páscoa. Jesus está ali no seu último ato com os seus discípulos, antes da sua crucificação. Jesus está ali naquele momento de lavar os pés, de dar as suas últimas instruções. É ali nessa reunião em que eles comiam, que Jesus disse que Judas o trairia. Então é um momento muito particular, muito íntimo. Jesus estava comendo ali com os seus discípulos à mesa, e é exatamente nesse momento, lá em Mateus 26, por volta do verso 26, que Jesus pega o pão e diz: esse é o meu corpo que é partido por vós. Jesus pega o cálice e diz: esse é o sangue que é derramado, esse é o meu sangue que é derramado para a remissão de pecados. Então Jesus ali, ele está revelando aos seus discípulos qual que seria a sua função na cruz, qual que seria o seu propósito na cruz. O autor de Hebreus vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então quando Jesus se coloca diante dos seus discípulos, Jesus está dizendo ali que através dele haverá um meio de remir os pecados do homem ser perdoado dos seus pecados. E o que é o pecado? O pecado é quebrar a lei de Deus. O
pecado é quebrar a ordem de Deus. O pecado é romper com Deus. O pecado é virar as costas para Deus. O pecado é sair do propósito pela qual fomos criados. E quando pensamos em pecado no sentido de romper, de quebrar a lei de Deus, de romper com a fonte da vida, essa lei ela propõe uma condenação pré-estabelecida. Essa lei ela propõe um julgamento, um juízo. Essa lei prevê uma consequência para aqueles que a quebram. Lá no jardim, quando Deus estabelece essa ordem ao homem, não coma do fruto da ciência do bem e do mal, porque no dia que comer certamente morrerás. Deus estava ali dizendo que a consequência, o juízo, a condenação, a previsão de uma quebra da lei era a morte. Certamente morrerás. Então, quando nos deparamos com Jesus falando que o seu sangue, o derramar do seu sangue, serviria como remissão dos nossos pecados, Jesus está ali falando que ele cumpriria, que ele receberia em si mesmo toda a agressão do pecado que cabia a nós. Jesus receberia no seu corpo toda a agressão do pecado. Jesus receberia no seu corpo toda a agressão dos atos que nós cometemos. E quando pensamos em quebrar a lei de Deus, existe uma condenação. Existe um castigo que já estava revelado. Certamente morrerás. E aí, talvez por isso, Isaías, no texto que lemos, diz que ele levou sobre si as nossas dores. E no verso 5 ele diz o castigo que nos traz a paz. Quando pensamos em quebrar a lei de Deus, existe um castigo, existe uma condenação. E Isaías está dizendo, esse castigo, essa condenação, ele levou sobre si. O castigo que nos pacificou diante de Deus, Jesus recebeu. A condenação da morte que cabia a nós pelos atos de pecados que cometemos, foi colocado sobre Cristo Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele recebeu toda condenação que cabia a nós. Quando pensamos em ser salvos ou sermos salvos, nós estamos pensando sobre a vitória do Cordeiro de Deus sobre o pecado. Paulo, em Romanos 6,23, o texto que todo cristão conhece, porque o salário do pecado é a morte. O resultado do pecado. O que o pecado gera é a morte. Mas o presente de Deus, gratuitamente, é a vida eterna. A revelação da cruz, meus irmãos, aponta para nós que o castigo, a condenação, a morte, que deveria repousar sobre nós, sobre mim, sobre você, foi colocado sobre o Cristo. E ele recebeu em si mesmo todo o ataque, toda a agressão, toda a fúria do pecado, para nos pacificar diante de Deus. A ira que estava sobre o homem foi colocada sobre Cristo Jesus. E ele foi o interposto. Ele se colocou entre nós e a ira de Deus para nos pacificar, para que o castigo que nos traz a paz estivesse sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, nós fôssemos sarados. Quando pensamos em salvação, a primeira coisa que a gente pensa é ser salvo do quê? Quando pensamos em salvar-se ou estar salvo, salvação, a gente pensa em ser salvo do quê? Por exemplo, quando você vai atravessar a rua e você não olha atentamente, você não observa, e aí alguém te segura pela camisa e fala, um carro vindo, e você agradece aquela pessoa dizendo, você salvou minha vida. Ser salvo de algo.
Quando você vê alguém passando mal e você socorre, e aquela pessoa diz assim, olha, obrigado, você salvou a minha vida. Então quando pensamos em salvação, a gente se pergunta, ser salvo do quê? E esse texto, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, nos aponta que nós fomos salvos da condenação do pecado. Posso te falar, se você está em Cristo Jesus, se você está debaixo do sangue, não existe mais condenação do pecado sobre a sua vida. A morte não tem poder, não tem domínio sobre você. A morte não é um ponto final. Ela não tem mais poder de te separar de Deus. Dentro da tradição cristã, teológica cristã, a gente pensa em morte de uma outra dimensão, de uma outra maneira. Por exemplo, Jesus, quando está em João capítulo 10, ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Paulo, em Efésios capítulo 2, diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos vivificou em Cristo. Ou seja, na visão de Deus, morte é diferente da nossa visão apenas de existência. Talvez para alguém que não tem esse entendimento cristão, ele acha que morte é apenas a morte física. Também é, mas a Bíblia trata principalmente a questão da morte espiritual. A questão de estar totalmente separado de Deus. O que é morte espiritual, meu irmão? Estar totalmente desconectado de Deus. Então, quando pensamos na ser salvo do quê? Nós somos salvos da morte. Nós nunca mais estaremos desconectados de Deus. Ele nos aproximou, Ele nos conectou, Ele nos deu vida. No derramar do teu sangue, no rasgar do teu corpo. Glória a Deus por isso, não é? Porque temos essa esperança. Temos essa esperança de que somos salvos da morte. De que não mais viveremos desconectados da fonte da vida. Porque Cristo anulou a distância que havia entre nós. Então, quando pensamos em salvação também, a gente não pode apenas limitar-se à questão da salvação da morte, ainda que seja extremamente importante, como acabamos de falar. Mas nós não fomos salvos apenas para uma questão de céu ou de inferno. Acho que a gente peca muito quando a gente diz e apresenta Jesus apenas como uma possibilidade de céu ou de inferno. Tipo, aceita Jesus para ir para o céu, ou aceita Jesus senão você vai para o inferno. Acho que a gente peca demais quando nós apresentamos Jesus apenas dessa maneira. E acho que a gente peca também se acreditarmos que salvação limita-se apenas a uma questão de céu ou de inferno. Quando na verdade acho que isso é apenas uma consequência daqueles que estão em Cristo. Então a primeira coisa que nós compreendemos é que somos salvos da morte. Mas não limita-se apenas a isso. Não trata-se apenas de céu ou de inferno, de morte eterna ou de vida eterna. Vai além disso. Se pensássemos que salvação fosse apenas a salvação da morte ou apenas a salvação para um destino pós-vida, acho que seria incompleto. Seria incompleto a gente falar que somos salvos apenas para depois dessa vida desfrutarmos do céu ou depois dessa vida sermos condenados à separação eterna de Deus. Penso que seria incompleto. E aí é por isso que o Isaías vai dizer que o castigo que nos traz a paz, que nos pacificou, Cristo levou sobre si. O segundo aspecto da salvação é que nós somos salvos para uma comunhão com Deus. Um dos grandes símbolos que acontece na crucificação de Jesus Cristo é que no momento da crucificação o véu se rasga completamente. Aquele véu que revelava que havia uma separação entre o homem e Deus foi completamente atravessado, foi completamente rasgado. E aquilo representava não só um tecido, representava que toda a barreira que havia entre o homem e Deus foi anulada na cruz de Cristo.
quando Isaías diz que nós fomos pacificados, que nós temos paz agora, Isaías está falando de uma comunhão pacífica com o Pai. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, essa paz que nós conhecemos, é totalmente diferente da paz humana. É diferente da paz do homem. Na nossa realidade humana, paz é ausência de guerra. Quando duas nações estão em conflitos e as mortes e os prejuízos estão alarmantes, eles dizem assim: vamos ter um tempo de trégua, vamos ter um tempo de paz, vamos levantar a nossa bandeira branca e aí nós estamos teoricamente pacificados. Mas a guerra acaba, mas o conflito continua. Aquelas nações não estão na guerra, no conflito em si, mas há um conflito no coração, há um conflito de pensamento. Há uma oposição entre um e outro. A Guerra Fria comprova isso, né? Não houve uma guerra em si de maneira específica, claro, mas os países estavam em guerra. Então, humanamente, a nossa paz ela é muito frágil. Duas nações em uma trégua, por exemplo, aí uma solta o rojão de um lado, o outro fala: rojão é tiro, vamos dar tiro de volta, né? Porque eles não sabem o que é. A paz de Deus é uma paz completamente diferente. É uma paz de comunhão. Quando Jesus nos pacifica diante de Deus, Ele não está apenas encerrando o conflito que havia entre o homem e Deus. Ele nos torna de inimigos para amigos de Deus. Ele nos tira debaixo da ira de Deus e nos coloca debaixo da graça de Deus. Então não se trata apenas de sermos pacificados no sentido humano, mas sim é um tempo de comunhão com Deus. É um tempo de viver para a glória de Deus. É um tempo para viver debaixo da graça de Deus, da comunhão de Deus. É ter acesso a Deus a todos os momentos. É andar na presença de Deus. É viver no sobrenatural de Deus. O que é viver no sobrenatural? É viver diariamente na presença de Deus. É ter a vida regrada pela presença do Espírito de Deus, a fim de viver de uma maneira em que o nome do Senhor seja glorificado. Então nós somos salvos da condenação do pecado. E nós somos salvos para uma comunhão com Deus. Nós fomos salvos para comunhar, para sentar-se à mesa da comunhão, para o partir do pão que está aqui diante de mim. Jesus nos chama à mesa. Ele disse assim: já não tenho mais vocês como servos, mas sim tenho como amigos. O Deus do céu, o Deus de toda a criação, nos tornou amigos, íntimos, chegados, homens que podem levar a Deus todas as suas dificuldades, homens que podem sentar-se ao lado de Deus e dizer: Senhor, vamos conversar. Homens que podem desfrutar de uma intimidade que só pode ser possível através do sacrifício de Cristo. O castigo que nos pacificou, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. O último aspecto da salvação, e aí nós vamos para o nosso momento de ceia, está aí no verso 4 de Isaías 53. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O último aspecto da salvação é a cura. Fomos curados por Deus. Aquela mulher do fluxo de sangue, quando a multidão a apertava, e ela vai ali se aproximando por Jesus, e na mente dela ela diz: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curado. Aquela mulher que se esvaía, que
que se percebia a sua vida indo embora, a sua vida sendo sugada, sendo roubada. Aquela mulher se aproxima de Jesus e diz: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curado. E ao tocar as vestes de Jesus, Jesus para na hora e diz: alguém me tocou. E a multidão, sem entender o que Jesus queria dizer, porque a multidão dizia: mestre, todo mundo está te apertando. E Jesus diz: não, mas alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E aquela mulher se apresenta diante de Jesus. E Jesus diz: olha, a tua fé te salvou. E é por isso que no pensamento cristão, no Novo Testamento, a gente vai compreender que salvação e cura, salvar e curar, significam as mesmas coisas. Jesus falou: a tua fé te curou. Mas Jesus poderia ter falado também: a tua fé te salvou. Porque quando Malaquias vai profetizar sobre o Cordeiro de Deus, ele diz: aquele que vem com cura nas suas asas. Aquele que vem trazendo cura. Nós somos curados, nós somos sarados. Quando nós lemos, por exemplo, que as nossas vestes estavam sujas, não é porque alguma coisa sujou as nossas vestes, algo externo. Não é que você foi comer um macarrão cheio de molho e aquilo te sujou. Nós estávamos com as nossas vestes sujas por causa das nossas chagas, por causa das nossas feridas. Porque nós estávamos com chagas pelo nosso corpo, porque nós estávamos doentes. E aquela chaga transferia a sua sujeira para as nossas vestes. Então, quando Ele nos limpa, Ele nos lava no sangue do Cordeiro, não é apenas um limpar-se superficial, não, é uma cura que está acontecendo. Nós fomos sarados. Nós somos sarados de doenças físicas. Nós somos sarados principalmente de doenças espirituais. O Cordeiro de Deus traz cura nas suas asas. É esse que vem com cura, com restauração. É esse que entra num quadro de depressão e te retoma a vida, a consciência. É esse que cura as suas feridas, as suas mágoas, doenças da alma, consequências do pecado. Ele levou sobre si, coloque sobre Ele. Porque o Cordeiro de Deus não nos salvou apenas para o céu e para o inferno. Ele nos salvou para uma vida com Deus, Ele nos salvou para uma vida de comunhão e Ele nos sarou. Seja sarado, meu irmão e minha irmã. Seja curado pelo Cordeiro de Deus. Ele não só nos remiu de uma vida de pecado, mas Ele também trouxe cura para a nossa alma. Eu queria que você externasse no teu coração e pensasse sobre toda a dor da tua alma, do teu coração, sobre toda a chaga que você carrega no teu corpo, sobre todo o sofrimento. Eu queria que você, em oração, levasse isso diante de Deus. Ele é aquele que remiu os nossos pecados, mas principalmente Ele é aquele que nos sarou do pecado. Porque além de sermos pecadores, além de fazermos muitos pecados, somos pecadores. Então Ele não nos salvou apenas dos nossos pecados, Ele nos salvou do nosso pecado. Então leve isso diante de Deus agora. Nós vamos orar pelo pão que está aqui diante de mim, nós vamos orar pelo cálice.
Eu queria que você levasse isso diante de Deus e falasse: Senhor, me cura. Me cura das enfermidades da alma, da falta de perdão, da dor, da tristeza, da depressão, da solidão, da angústia. De às vezes achar que é incapaz de fazer algo que Deus te colocou a mão para fazer. Entenda uma coisa, se Deus te colocou algo, se Deus te deu algo, Ele é fiel para fazer com que os sonhos dele e o projeto dele na sua vida se cumpram. Lelo, mas eu não tenho capacidade. Quem disse que nós temos? Mas o Cordeiro de Deus traz cura nas suas asas. O Cordeiro de Deus traz comunhão. O Cordeiro de Deus trouxe salvação, vida. Se Ele fez tudo isso, tenho certeza que Ele vai produzir tudo o que você precisa para que você viva de uma maneira em que Deus seja glorificado. Então confie no Senhor. Lance-se a Ele. Lance-se nessa profecia de Isaías. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele sofreu para que nós pudéssemos viver uma vida sarada, curada. Esse é o poder do Cordeiro. Esse é o poder da graça de Deus que nos envolve. Vamos orar pelo ato vitorioso na cruz de Cristo. Pego aqui o meu pão e o meu cálice. Nós vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós te damos graça a Deus. Te damos graça, Senhor, por tudo que o Senhor tem produzido em nós e através de nós. E por tudo aquilo que Cristo fez. Diante do pão e do cálice, nós te louvamos pelo teu corpo que foi morto, pelo teu sangue que foi derramado. Porque, como lemos hoje, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Porque lemos hoje que ele foi aflito e ferido, mas que ele levou sobre si toda a enfermidade. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. Então, em memória do corpo de Cristo, nós te louvamos por tudo aquilo que Jesus fez em nós, por essa revelação da cruz maravilhosa que nos alcança hoje, que nos liberta, que gera vida e transformação. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Em memória, Senhor, é que fazemos esse ato, celebrando a vida de Jesus em nós. É a oração que fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é meu corpo que é partido por vós. Esse é o meu corpo que foi ferido, que recebeu o castigo, que recebeu a condenação do pecado. Esse é o meu corpo que, pelas suas pisaduras, você foi sarado. Então, em memória do corpo de Cristo, moído pelos nossos pecados, comamos o pão. Esse é o meu sangue, sangue de uma nova aliança, que foi derramado para a remissão de pecados. Sangue de uma nova aliança, uma aliança inquebrável, uma aliança que não é no sangue de um animal e nem mesmo num ato humano. É um sangue incontaminado, imaculado, o Cordeiro de Deus derramado pelos nossos pecados. Então, em memória do sangue de Cristo derramado pelos nossos pecados, bebamos do cálice. Senhor, te damos graça, Deus. Te louvamos por tamanho graça e misericórdia. Senhor, que o teu amor continue sendo revelado a nós, Senhor.
Obrigado, Deus, por tão grande graça. Te louvamos, Senhor. Te louvamos. Que essa revelação da cruz esteja em nós. Que essa revelação da cruz de Cristo continue gerando muita vida, muita paz e muita cura. É assim que cremos, é assim que lemos, é assim que ouvimos do Teu Espírito. E pedimos que assim se realize, Pai, para o nosso bem e para a Tua glória. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Enquanto a vacina não te alcança, máscara, álcool em gel, distanciamento social é a melhor maneira de nós contermos essa pandemia. E siga seguro, siga firme no Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Até o próximo domingo. Amém.